Galera, vamos embora fazer mais uma questão 1.12, capítulo 1, livro de hidráulica básica. Tem dois reservatórios, ambos mantidos em nível constante, né? Entre eles tem uma máquina hidráulica instalada, e aí ele vai querer me perguntar se isso é uma bomba ou se é uma turbina, né? Ele não disse, tá bom. Disse a área da tubulação que liga esses dois reservatórios. Nessa tubulação está inserida essa máquina. Aí para essa vazão de 20 litros por segundo entre os reservatórios, tem um manômetro colocado na seção B, indica uma pressão de 68,8. Ele dá a perda de carga entre as seções C e D, que é de 7,5. Ele pede para a gente determinar o sentido do escoamento, a perda de carga entre as seções A e B, as cotas piezométricas B e C, né? O tipo de máquina, se é uma bomba ou se é uma turbina, e a potência dessa máquina, considerando que o rendimento é de 80%. A gente pode anotar aqui previamente já algumas informações que a gente vai utilizar, como a área da tubulação, a vazão, né? A vazão de 20 litros por segundo, que a gente pode converter já para metro cúbico por segundo, tranquilamente. O que mais que ele deu? Um manômetro que não está no desenho, tá? Mas ele mede a pressão em B, né? Que é de 68,8 kN por metro quadrado. A gente pode já passar de kN para Newton por metro quadrado, no caso. E se a gente quiser, a gente pode calcular a carga de pressão em B já, porque a gente normalmente trabalha com a carga de pressão, né? Quando a gente está resolvendo questões desse tipo. Aí para isso basta que eu divida pelo peso específico da água, né? Que é o fluido em questão. Se você fizer essa divisão, você vai encontrar o valor de aproximadamente 7,02 metros. Seria a carga de pressão em B. Então isso seria um primeiro momento, né? O que mais que a gente pode fazer aqui? Ele deu pra gente a perda de carga de C para D, né? Ou melhor, eu não sei se é perda de carga de C para D ou de D para C. Ele só disse que era entre os dois pontos. Como eu não sei qual é o sentido do escoamento, eu não sei qual enfim, se é de C para D ou de D para C. Primeiro passo, a gente poderia calcular a velocidade. A velocidade aqui é somente dividir a vazão que foi dada pela área da tubulação que foi dada. Encontra uma velocidade média de 2 metros por segundo. Passo 2, posso calcular a carga em B, né? E quanto é que seria essa carga em B, né? A energia total em B. Carga de pressão, mais a carga cinética, mais a carga devido à cota, né? Se eu colocar esses valores aí, o que vai dar? Carga de pressão a gente já calculou. A carga cinética a gente calcula, né? Com a velocidade que a gente acabou de encontrar. E a cota de B a gente pode considerar zero, né? Porque ele já colocou o nível de referência ali como zero no desenho. Então a carga de B, a carga total de B, a energia de B, somente somando esses valores que dá 7,22 metros. Aí o que eu posso fazer agora? Calcular a carga em A, por exemplo. O que seria a carga em A? Carga em A, ou a energia total de A, também carga de pressão, mais a carga cinética, mais a carga devido à cota. E aí a gente sabe que para um reservatório de nível constante, basicamente essa energia é a própria altura do nível da água, que é equivalente a que seria a carga de pressão no reservatório A, já que a água não está se movimentando e a cota ali a gente pode considerar como zero, né? Então a carga em A seria de 10 metros, tá? De posse dessas duas cargas, né? Se eu tenho a carga em A e a carga em B, eu posso compará-las. Qual é o ponto que tem maior energia? É o ponto A ou é o ponto B? É o ponto A, cuja energia é 10. Então, se a energia de A é 10 e a energia de B é 7,22 e não existe nenhuma máquina entre A e B, então é porque existe um escoamento que está ocorrendo de A para B, né? Da direita para a esquerda no desenho. Por quê? Porque como há perda de carga, né? Perda de energia, o ponto A tem mais energia, o escoamento vai rolando, e aí lá em B ele já perdeu uma certa quantidade de energia, que é isso que eu estou calculando agora, é a diferença entre a carga de A e a carga de B, que dá 2,78. Beleza? Parece que eu escorreguei a mão aí no mouse. Tópico 3. Melhor dizendo, tópico 3. No tópico 3, o que a gente vai fazer? Vai calcular a carga, a energia, né? No ponto D. Né? O que é a energia no ponto D? É simplesmente a altura do nível da água no reservatório, né? Como a gente fez ali pro ponto A, né? Então a gente sabe que a carga total no ponto D, a energia do ponto D, é equivalente a 2 metros de coluna de água. E aí o escoamento, a gente já descobriu que ele é da direita para a esquerda. Então se ele é da direita para a esquerda, ele ocorre de C para D, naturalmente. E aí eu vou aplicar a equação de Bernoulli, né, de maneira simplificada,
comparando os pontos C e D. Então a carga de C menos uma certa perda de carga vai ser igual à carga de D. Passando o termo da perda de carga para o lado direito e colocando os valores que a gente obteve, né, a gente consegue encontrar a carga do ponto C, né, que dá 9,5 metros. Tá? E aí, se a gente tem a carga do ponto C, a gente já consegue determinar o que a bomba está fazendo, ou melhor dizendo, a carga que a bomba está imprimindo no sistema. Aqui eu comparo o ponto HC, ou melhor, a carga do ponto C com a carga do ponto D. Na verdade, eu acho que de acordo com o desenho eu tenho que comparar a carga do ponto C com o ponto B, né? Aí estou errando aí, mas eu vou voltar para corrigir. Então eu comparo a carga do ponto C com a carga do ponto B, que são exatamente os pontos que estão ali juntos da bomba. E aí a gente vai fazendo essa diferença, a gente vai saber exatamente qual é a quantidade de energia que a bomba está injetando no sistema. Vou esperar voltar aqui para corrigir isso daqui, mas aí o que seria o ponto 4? Já utilizar essa carga da bomba, né? Que eu estou chamando de H. O que seria o H? O H é exatamente a carga de C menos a carga de B, né? A carga de B é a carga da bomba. Aí eu vou voltar aqui para corrigir, né? Como HC é maior que HB, aí o valor de HB correto a gente já tem, que eu estou mostrando, né, que para eu encontrar o H da bomba eu tenho que comparar os pontos que estão colados ali na bomba. O HB a gente já calculou, tá aqui 7,22. Beleza? E aí eu vou, de fato, fazer essa comparação. Se o HC é maior que o HB, né? Então é porque a máquina está injetando uma energia no sistema, né? O B é uma energia menor, é injetada uma quantidade de energia, e aí isso vira HC 9,5, né? Perceba que não há como eu estar com 7,22 de energia, e aí de repente eu ter 9,5. Tá? Essa máquina precisa ser uma bomba, né? E aí para eu saber a quantidade de energia que a bomba está injetando no sistema, é só fazer essa diferença, que dá 2,28. Esse vai ser o nosso H da bomba, tranquilo? Só que na verdade tem essa discussão que é a questão do rendimento, né? Veja, se a bomba ela está injetando 2,28 no sistema, se ela está conseguindo colocar 2,28 de energia no sistema, como ela tem perdas internas dentro dela, ela precisa sugar um pouco mais de energia da rede elétrica. Então, de fato, ela consome um pouco mais de energia, um número maior que 2,28. Vão ocorrer perdas ali, fenômeno natural, né, na engenharia. E aí ela vai conseguir injetar uma quantidade, menos a perda, vai ser esses 2,28. E aí como é que a gente faz para descobrir essa quantidade? A gente divide o valor 2,28 pelo rendimento da bomba, né? Quando a gente faz isso, dividir um valor como 2,28 por um rendimento, que no caso aqui vai ser 80, no caso 0,8, quando a gente divide, né, um valor 2,28 por um número 0,8, que é o que eu vou descrever aqui agora, 0,02, não, 0,02 é a vazão, 2,28 sobre o rendimento, que é 0,8. Quando eu faço essa divisão, o 2,28 fica um número maior, né, que vai ser aí, sei lá, não chega a ser 3, eu acho, mas enfim, vamos supor que é 3, um valor maior. E aí, esse é o valor que de fato a bomba suga da rede elétrica, né? Que alimenta a bomba, né? E aí, esse fator de correção do rendimento, o que eu queria deixar claro é que ele é aplicado ali dentro da fórmula da potência para exatamente compensar essa carga, né? A gente descobre a carga dentro do sistema, quando a gente aplica o rendimento, ele modifica essa carga que de fato a bomba recebe do sistema. E multiplicando pela vazão e pelo peso específico da água, você consegue encontrar a potência, que é 558,6 watts. Beleza? A questão era isso. Agradecido e bons estudos, pessoal. Valeu!